ao teu Espírito, Senhor, que a gente possa ser totalmente tocados, Pai, que hoje o nosso culto não seja somente um culto emocional, mas seja um culto racional, um culto espiritual, onde vai haver transformação, onde vai haver restauração, e que a gente vai sair daqui totalmente tocados, transformados pelo poder do Espírito Santo. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui muito melhores do que entramos. Se entramos tristes, vamos sair alegres. Se entramos doentes, vamos sair curados. Se entramos totalmente angustiados, vamos sair com a nossa alegria renovada, Pai. E assim que eu peço, Espírito Santo, abençoa o louvor que vai ser ministrado, porque estamos adorando a Ti, Pai. Esse momento é de adoração, é de entrega a Ti, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso amor, a nossa gratidão. E que nós possamos sair daqui alimentados com a palavra, Senhor, que vai entrar como uma flecha e vai transformar as nossas vidas. Mas que nós possamos viver, Pai, ser testemunhos dessa verdade, Senhor, e que a gente possa cada dia mais estar no centro da Tua vontade, para contemplar, para adorar, para exaltar o Teu nome, que é digno de toda a honra, porque só o Senhor é digno de toda a honra, Pai, de toda adoração. Flua entre nós, Espírito Santo, e faça da forma como você quiser, meu amigo, trazendo amor, trazendo consolo e trazendo refrigério para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Bom dia, Igreja Galileu, graça e paz. Você já cumprimentou o amigo aí que está do seu lado? Então, aproveite agora, graça e paz, diga graça e paz, que bom que você está aqui. Que alegria, que maravilha. Glória a Deus que você está neste lugar. Glória a Deus. Eu tenho falado que desde aquela época que a gente estava fazendo aquela semana de consagração, quem esteve aí nessa semana de consagração? Eu não saí dela ainda, queridos. Eu não consegui sair dela e não quero sair dela. Você sabe por quê? Porque eu tenho visto o que Deus tem feito. Eu não estou falando coisas materiais ou coisas pessoais. Eu tenho visto o que Deus tem feito na vida das pessoas através da gente. Isso que é o mais especial. A palavra que sempre está no meu coração é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Desde 2010, essa palavra ela fincou no meu coração, ela cravou no meu coração. Porque ganhar coisas é muito fácil. Agora o mais maravilhoso é a gente ganhar pessoas. E é por isso que eu tenho direcionado a gente aqui a fazer coisas que às vezes pode ser que você saia daqui perguntando por que ele falou isso, por que ele tem direcionado isso. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, eu aqui fazendo a minha oração, foi: preste atenção só um pouquinho, queridos, só um pouquinho. O que o Senhor colocou no meu coração esse domingo de manhã foi que a gente precisa profetizar na vida um do outro. E sabe em que versículo que eu quero que você profetize na vida do seu irmão? Ô Robert, você pode colocar o Salmo 41, capítulo 41, versículo 10, rapidamente? Eu não vou tomar seu tempo. Esse versículo, queridos, ele foi dado a mim em 2011. E posso falar para vocês, eu tenho vivido ele até hoje. Então, olhe para o seu irmão com muito amor, com muito carinho. Porque eu vou te explicar o porquê que eu estou fazendo isso, queridos. Olhe para o seu irmão e diga para ele: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo o que merece. Posso falar que, como está aqui na minha versão? Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, e eu seguro na sua mão direita e a mão da minha justiça.
Você sabe por que eu estou falando para você profetizar, queridos? Porque é hoje que começa um novo dia para mim e para você. É hoje que começa uma nova semana. Pode ser que a sua semana tenha sido turbulenta, tenha sido movimentada demais ou até difícil. Mas posso te dizer uma coisa, é Deus que está nos justificando, é Ele que nos está curando, é Ele que está fazendo todas as coisas por mim e por você. E hoje começa uma nova semana para mim e para você, nova semana de profetizar em vidas, nova semana para a gente levar o Evangelho do Senhor para as pessoas, uma nova semana para a gente visitar pessoas que não vieram aqui na igreja, ou que não vêm há muito tempo na igreja. Então, queridos, hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia, queridos. É por isso que eu peço para vocês, venham com convicção para este culto. Porque este culto já não é mais um culto, é um algo sobrenatural, queridos. Porque a gente sai daqui não do mesmo jeito que a gente entrou. A gente está saindo totalmente transformado pela palavra do Senhor e exaltando o Senhor, porque Ele tem coisas novas para nós todos os dias. Então você pode levantar sua mão para o alto. Feche seus olhos e diga, e vai dizendo para Ele: Pai, hoje eu quero coisas novas. Hoje eu quero viver as coisas novas que o Senhor tem para mim todos os dias, e hoje é o dia. Eu quero viver uma mudança nova, uma transformação nova. Eu quero viver, Senhor. Eu não quero ficar mais no raso, eu quero descer mais profundo. Mais profundo, mais profundo. Vai dizendo a Ele que Ele levante sua mão e diga para Ele. Vai dizendo para Ele, levante sua voz, vai dizendo para Ele: Pai, eu quero mais profundo, eu quero viver esse novo que só o Senhor tem para mim, que só o Senhor tem para minha casa, que só o Senhor tem para minha família. É isso que nós queremos viver, Senhor, um novo nessa manhã. E se você quer viver esse novo, queridos, aplauda o mais forte que você puder. Um novo tempo começou aqui, a nova aliança me alcançou. Sim, o reino das trevas derrotou. Enfim, e fé e esperança transbordou em mim. Você pode cantar mais forte se puder. E um novo tempo começou aqui, a nova aliança me alcançou. O reino das trevas derrotou. Enfim, fé e esperança, cante. E fé e esperança transbordou em mim. Então eu te darei o melhor da minha vida, a riqueza dos meus dias, minha força e devoção entrego a ti. Então eu te darei o melhor da minha vida, meu tesouro, minha família, e te dou meu coração, meu Salvador, entrego a ti. Somente a ti eu entrego a ti, entrego somente a ti. Vamos nas palmas. Um novo tempo, cante. Um novo tempo começou aqui, a nova aliança me alcançou. Sim, o reino das trevas derrotou. Enfim, e fé e esperança transbordou. Vamos mais uma vez. Um novo tempo, cante. E um novo tempo começou aqui, a nova aliança me alcançou. Sim, o reino das trevas derrotou. Enfim, e fé e esperança transformou. Se você puder cantar o mais forte que puder, cante então. Te darei, cante, o melhor da minha vida, a riqueza dos meus
minha força e devoção entrego a ti, então eu te darei O melhor da minha vida, meu tesouro, minha família, e te dou meu coração, meu Salvador, entrego a ti, somente a ti. Entrego a ti, entrego somente a ti. Então eu te darei o melhor da... Então eu te darei o melhor da minha vida. meu tesouro, minha família, e te dou meu coração, meu Salvador. Então eu te darei o melhor da minha vida, a riqueza dos meus dias, minha força e devoção entrego a ti. Então eu te darei o melhor da minha vida, Meu tesouro, minha família, e te dou meu coração, meu Salvador, entrego a ti, somente a ti. Eu entrego somente a ti, entrego somente a ti. Nós entregamos a Jesus. Nós entregamos a ti, Jesus. Nós entregamos a ti. Porque nós, quando nós estamos cantando, nós estamos confessando isso. Então eu te darei o melhor da minha vida, a riqueza dos meus dias. Eu te dou o meu coração, eu entrego a ti, então eu te darei o melhor da minha vida. Meu tesouro, a minha família, eu te dou o meu coração, nosso Salvador. Sabe, queridos, não é só uma canção. Você está entregando tudo isso que você está cantando para o Senhor. É por isso que essa canção a gente vive na contramão, porque foi uma das canções mais lindas que a gente gravou. Porque ela não fala de ninguém, a gente só fala de Jesus, queridos. A gente só entrega para Jesus porque é isso que a gente deveria fazer todos os dias. E se você quiser ouvir ela e compartilhar ela com alguém, ela está em todas as plataformas que você imaginar. É só você colocar Galileu Music lá, e você vai pegar todo o repertório que já gravamos. Gravamos 8 canções, para honra e glória do Senhor, e profetizando que essas canções não é só por dinheiro, é para que essas canções elas gerem algo transformador na vida das pessoas e na casa das pessoas, no ônibus, no trabalho, aonde elas estiverem escutando esses louvores, que transforme a vida delas, ou transforme aquele tempo que ela está vivendo, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ele está sentindo. Você pode levantar suas mãos só para a gente cantar mais uma vez? Confessa isso mais uma vez, queridos. Então eu te darei o melhor da minha vida, a riqueza dos meus dias, minha força e devoção entrego a ti. Então eu te darei meu tesouro, minha família. Mais uma vez. Então eu te darei o melhor da então eu te darei e te dou meu coração, meu Salvador, entrego a ti, somente a ti, entrego a ti,
somente a ti. Se isso é uma verdade no seu coração, querido, de entregar tudo para Ele, aplauda o mais forte que você puder e dê um grito de júbilo em nome de Jesus. Aleluia! Falta palavras, Senhor amado, de te adorar. Me falta palavras de te exaltar, Senhor amado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Santo e Fiel, nosso justo juiz, nossa torre forte. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. E vamos, louve ao Senhor. Se eu fosse você, eu cantava mais forte, mais forte, mais forte, cante. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. E vamos, louve ao Senhor. Mais uma vez. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia.
Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Levante só os braços mais alto que você pode. Cante mais uma vez. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, 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 aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudia um pouquinho mais alto, querido, e dava um grito de júbilo pro Senhor, porque é para Ele, todas as coisas é para Ele. Aleluia, aleluia. Nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. Nosso coração, a nossa mente, Jesus, a Ti. Totalmente a Ti, Senhor. Totalmente a Ti, Jesus. Totalmente a Ti, Jesus. Totalmente a Ti, Jesus. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém igual a Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de Ti. Não há cante e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, e Sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém igual a Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de Ti. Não há, cante mais alto que puder, cante. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, Tua presença, e Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. E maravilhoso, e admirável, tão sublime, glorioso, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Vai exaltando Ele nessa manhã, vai dizendo como Ele é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Vai dizendo para Ele: Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és bendito, Tu és amável, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és a nossa torre forte, Tu és a estrela de Davi, a nossa estrela da manhã.
Ai, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu. É o que nós esperamos, Jesus. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Mais uma vez. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença, cante. E tua presença é mais desejável do que o ouro. Só nossas vozes. Só nossas vozes. O teu amor é maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é seu amor. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, em Atos, capítulo 4, versículo 33, diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam a palavra do Senhor com ousadia. Comece a clamar fervorosamente pela manifestação do Espírito Santo de Deus neste lugar, nessa manhã. Ore pedindo pela presença. A presença alimenta, a presença prospera, a presença liberta, a presença tira a depressão, a presença tira a covardia e dá coragem, a presença cura, a presença tira a ansiedade, a presença traz alegria, a presença traz salvação, a presença traz restauração para a tua vida. É a presença do Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, sopra agora o teu Santo Espírito sobre nós nessa manhã. Derrama agora, Pai, manifesta agora a presença e o poder do teu Santo Espírito em nossas vidas nessa manhã. Enche agora, Pai, do teu Santo Espírito. Enche-nos agora do teu Santo Espírito. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Vem habitar, Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai. Enche esse lugar, Senhor, do teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem se manifestar, Espírito Santo. Vem nos encher do teu poder. Vem nos encher da tua presença. Vem derramar óleo de alegria. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Receba alegria. Derrama agora, Pai. Inunda com a tua paz, Senhor. Com a tua paz, Jesus. Vem nos inundar com a tua paz, Jesus. Maravilhoso. Admirável. Tão sublime.
glorioso. Exalte, exalte ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor. Flua no Espírito Santo de Deus. Deixe os rios do Espírito Santo fluir na sua vida nessa manhã. Vem fluir, Espírito Santo. Vem fluir, Espírito Santo. Vem fluir em nós. Vem com as tuas águas, Espírito Santo. Vem despertar. Vem avivar. Vem reavivar, Espírito Santo de Deus. Seja despertado agora pelo Espírito Santo. Vem acordar, Espírito Santo, todos aqueles que estão dormindo espiritualmente. Vem tirar agora toda cegueira espiritual. Toda malignidade agora seja destruída agora. Todo mal, toda obra demoníaca, toda obra do inferno, toda maldição seja destruída agora na sua vida. Quebra agora, Pai. Quebra as cadeias. Quebra as prisões. Destrói agora, Pai, todas as fortalezas de Satanás. Pai, tira o medo. Tira o medo, Pai. Tira a culpa. Tira a condenação agora, Pai, no nome de Jesus. Clame. Ore. Flua, Espírito Santo de Deus em nós. Manifeste-se, Espírito Santo. Manifesta a tua presença. Enche mais, Pai, do teu Santo Espírito. Flua mais, Espírito Santo de Deus. Glorioso, e tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. E tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Flua, Espírito Santo. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Tira agora toda a tristeza, Senhor. Tira agora como espero o dia Tira toda amargura. em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. E tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor, levante suas mãos, suas nossas vozes, cante mais uma vez. E maravilhoso, admirável, e tão sublime, glorioso. tua presença É mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Pai. Maravilhoso.
admirável, tão sublime, glorioso. Majestade, Jesus. Tu és rei, Jesus. Nós estamos diante de um rei, igreja. Nós estamos diante de uma majestade. Somente Jesus é rei. Somente Jesus é o rei da glória, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós estamos diante de um trono de graça e misericórdia. E quando nós estamos diante de um trono de graça e misericórdia, nós alcançamos graça e misericórdia para sermos ajudados em tempos oportunos. Isso está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Você está aqui nessa manhã diante de tantas coisas que estão acontecendo com a sua vida. Você está diante de um trono. E nessa manhã você está recebendo graça e misericórdia do teu Pai de amor. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, igreja, glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Exalte, louve, adore ao Senhor, seja espontâneo, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Ali há liberdade. Não espere ninguém falar para você que você tem que adorar, porque você já é um adorador. Não espere, pode se assentar, me empolguei, perdão. Temos horário. Graça e paz. Graça e paz. Não ouvi graça e paz. Agora sim, a igreja tem que ser viva. Porque quem recebe a vida de Cristo está vivo. É vibrante, é fervoroso. Expressa alegria, expressa amor. Porque é incoerente ter a vida de Cristo em nós e não vibrar com as coisas sobrenaturais que o Senhor tem feito aqui. É muita incoerência. Sabe, meus irmãos, o que deveria acontecer aqui nessa igreja hoje? Não deveria ter mais tempo de ofertório. Não deveria ninguém ficar aqui dizendo aquilo que a Bíblia manda você fazer. Não deveríamos aqui ficar ensinando sobre ofertas, sobre aquilo que a Bíblia manda você fazer. Não deveríamos aqui ficar mostrando os nossos projetos, e talvez tentando te ensinar a doutrina das ofertas voluntárias, generosas e proporcionais segundo aquilo que o Senhor tem te dado. Não deveríamos. Deveria ser espontâneo. Deveria ter uma caixa aqui, ó, ninguém pedir para você fazer aquilo que você já deveria estar fazendo há muito tempo. Pastor, ó, não perde seu tempo falando de oferta não, tá bom, pastor? Eu já sei, porque eu falo que eu sou um cristão lá fora. E um cristão faz o quê? Oferta. Então é chato, gente. É chato ficar ensinando uma coisa que muitos já deveriam estar fazendo com espontaneidade. É chato ficar falando aqui que às 8, 9 horas nós temos um tempo de oração aqui que você precisa respeitar quando você chegar na igreja. É chato falar isso. Eu fico aqui todo atrapalhado, porque na hora que o Espírito Santo está falando comigo, aí vem o irmão, graça e paz. Respeita os irmãos que estão orando aqui. Respeita a pastora que está aqui no púlpito orando. E deixa para abraçar. Deixa para dar aquele estalo de mão. Quase achei que era demônio aqui. Deixa para o final. Fala, irmão, eu cheguei aqui. Os irmãos estão orando. E eu não quero atrapalhar. Depois no final do culto a gente se abraça, a gente se ama, a gente conversa. Mas hora de oração, então respeite. Eu não faço isso nem na minha empresa. Hora de adoração é hora
de adorar. E hora de ofertar, é hora de ofertar. E eu estou falando porque eu chego aqui, hoje eu cheguei atrasado, e eu às vezes esqueço ali conversando, cumprimento, abraço, aí eu vejo aqui os irmãos no púlpito, né? Aí eu, perdão, pai, eu preciso respeitar, principalmente respeitar o tempo de oração. Me perdoa, pai. Esse recado é para mim, tá, igreja? Não fique magoado. Mas em Atos capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Paulo vai lembrar os discípulos que bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Se nós tivéssemos um coração, se nós entrássemos aqui todos os domingos de terça e nos nossos encontros, a nossa intenção, o nosso coração ardendo sempre, sempre em doar, sempre em dar e nunca receber, aconteceria neste lugar mais milagres, mais sinais, maravilhas e prodígios. Que o Senhor nos livre de entrar aqui, sempre esperando algo em troca, com um coração que não está disposto a dar, somente receber. O egoísmo não vem de Deus, é uma obra da carne. Se você e eu precisamos pedir ao Espírito, sonda, Senhor, o nosso coração, vê se há em mim um caminho mau. Frequente essa igreja com um coração de servo, disposto a dar, porque Ele guarda, Ele prospera, Ele cuida de quem está ofertando, de quem está trabalhando na obra, de quem está servindo. Ah, mas pastor, ninguém me liga, liga você. Ninguém me manda mensagem, manda mensagem você. Ninguém vai na minha casa, vai na casa das pessoas você. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então eu gostaria de te convidar agora, tratando você como adulto, porque criança a gente tem que ficar explicando oferta. Crianças espirituais a gente tem que ficar dando satisfação, que nem um pastor aqui ganha salário, que a gente tem não sei quantos mil para pagar aqui da obra do Kids. Aí a gente precisa pregar e ensinar, porque são crianças na fé, e é natural, toda igreja tem. Mas vocês não são mais crianças e nem meninos, vocês são experimentados na fé, amém? Então, que você possa agora, segundo aquilo que o Espírito som. Amém? Gente, quando nós tivermos aqui um espaço maior, e já estamos caminhando para isso, que vai ter uma cantina aqui, o que eu mais sonho nessa igreja é uma cantina, com coxinha, bala, esfirra, né, dona G? Aí eu chego ali para dona G, me paga uma esfirra na saída, lembra do colégio? Me paga uma esfirra. Quando nós tivermos um espaço maior, aí vai ter lá a entrada, vai ser separada do templo, e aí a gente consegue ter mais tempo de comunhão, né, igreja? Porque nós chegamos aqui querendo conversar, querendo abraçar, querendo contar durante a semana, e é isso. Quão bom e suave que os irmãos vivam em comunhão. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão
e nas orações. Amém? Eu fiz aqui, tem conta nova da igreja, né, pastor? Eu fiz aqui na antiga, não tem problema não, né? Esqueci. Perdão. Amém? Vamos consagrar as nossas ofertas. Deus proverá todas as coisas para você. Ah, mas eu estou ofertando, será que vai faltar? Não, não vai faltar, vai ser multiplicado. Consagre a sua vida, a sua casa, a sua família. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos todas as ofertas a Ti, Pai. Que elas sejam multiplicadas nessa igreja, nesse ministério do Galileu. Que elas sejam multiplicadas para a expansão do Teu reino, aqui no bairro do Jardim Arize. Que essas ofertas sejam multiplicadas em cada casa, em cada família, Pai, no nome de Jesus eu profetizo sobre a vida de cada um, sobre cada casa, sobre cada família, eu profetizo a provisão de Deus. Essa provisão que você está esperando, precisando, ela virá sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, pode passar a salva. Aqui são os, vamos orar. Aqui são as ofertas de gratidão. São ofertas de pessoas que se comprometeram em ofertar para terminarmos a obra do Kids e muitos mais outros projetos, mas especificamente as nossas crianças precisam de um espaço maior, né, Tony? Então vamos consagrar a Ti, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai, todos os projetos, planejamento dessa igreja de expansão, para melhor receber as famílias, Pai. Nós consagramos a Ti, Pai, todos aqueles que se comprometeram em ofertar, Pai, em dar uma oferta de gratidão especial para a construção do Kids, e aqueles que ainda vão participar, Pai. Multiplica, abre portas, Senhor, que eles sejam cada vez mais prósperos, abençoados por Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém? Opa, me atrapalhei aqui. Vamos para os avisos, para a agenda da igreja. É esse aqui, Cleiton? Tá bom, querido. Graça e paz.
Muito bom dia. Já deu bom dia aí para a pessoa do lado? Já abraçou, já beijou, já conversou? Que maravilhoso. Semana que vem, dia 8, nós temos um dia muito especial, mas muito especial, que é o Dia Internacional das Mulheres. Cadê as mulheres aí? Vamos louvar a Deus pela vida das nossas mamães, esposas. A nossa melhor parte, não é mesmo? Hein, homens? Hã? É engraçado, você fala com homens, você fala, né? Você, Não é verdade, homens? A nossa melhor parte. Glória a Deus, aleluia. Ai, meu Deus do céu. Mas vai ser maravilhoso, a pastora Elália vai estar aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Ontem eu vi as lembrancinhas que elas estão preparando aí para vocês, viu, gente? Olha, coisa de Deus mesmo, todo o cuidado que as nossas pastoras têm com o ministério. Falando em pastoras, a pastora Karen não está aqui hoje. A pastora Karen tem sofrido alguns problemas na sua área da saúde, né? Tem feito alguns exames, buscado a ciência, e nós estamos orando por ela. Pastor Rafael não está aqui também pela manhã, teve um tempo agora com as crianças, aniversário dos gêmeos, né, junto com a pastora Roberta, e o nosso querido Serginho e a Carla, né, que ainda estão naquele processo de recuperação da cirurgia da Manu, né, ela está com as 2 pernas levantadas, já fazem 3 semanas, né, 17 dias que eles têm passado por essa luta. E vamos orar por eles, queridos, porque não é fácil, mas nós cremos no Salmo de número 34, que declara que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Vamos orar pela pastora Karen, pelo Sérgio, a Carla, a Manu, paizinho querido, nós levantamos um clamor agora. Vá orando você, comece a levantar esse clamor, comece a declarar saúde sobre a vida da pastora Karen, sobre a vida da Manu, do Sérgio, da Carla, em nome de Jesus. Seja assim, meu Deus. Opera um milagre, vem com a tua provisão, Pai, no nome de Jesus. Queridos, hoje é um dia tão maravilhoso e especial. Nós viemos de uma semana de oração, de consagração. Toda essa semana que se passou, nós levantamos aqui um tempo de clamor, de oração, e culminou com a nossa vigília, sexta-feira. Foi um tempo maravilhoso, né, gente? Quantos estavam aqui? Tão abençoado, um tempo de busca, de entrega, de adoração, de exaltação ao nome de Jesus. E nós queremos seguir a palavra de Deus que diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. E foi um tempo tão maravilhoso, o pastor Gabriel conduziu aqui com o pastor Fábio, e olha, eu saí daqui fortalecido, inspirado para buscar cada dia mais a palavra do Senhor. E hoje nós temos a mesa, a nossa Santa Ceia do mês de março. A ceia desemboca em algo maior. Ela é o início de uma história contada ao longo de várias e várias gerações, no decorrer de muitos e muitos séculos, onde Jesus Cristo o Nazareno é julgado, condenado e sacrificado na cruz do Calvário pelos romanos e pelos mestres e doutores da lei. Mas a maravilhosa notícia é que ele não foi morto, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele atraiu cada um de nós. Eu quero trazer ao seu coração nessa manhã uma palavra significativa. Uma palavra extremamente cristocêntrica. E que muitas vezes nós não vemos mais aí fora, nos vídeos, nos canais do YouTube, nas igrejas, infelizmente. Mas o nosso compromisso é com Deus e com a palavra. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no grande profeta Isaías.
no capítulo de número 53. Isaías, está quase lá no meio da Bíblia. Capítulo de número 53. Achou aí? Se achou, diga glória a Deus. Diz assim o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, mediante a revelação do Deus Altíssimo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, todos, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, diz o profeta. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua prosperidade e prolongará os seus dias, e o fruto do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Feche seus olhos, curve sua fronte. Espírito Santo, Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor nessa manhã. A palavra declara lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. A ceia fala de olharmos para trás, para aquilo que foi feito, de olharmos para dentro, de como nós estamos na presença do Senhor e de proclamar um futuro glorioso, porque nós estamos anunciando a sua morte e a sua ressurreição até que o Senhor venha. Fala conosco, em nome de Jesus. Querido, imagine um tribunal. Imagina a cena daquele grande tribunal, daqueles filmes americanos, né? Onde você vê o julgamento de uma pessoa. E aquela pessoa que está sendo julgada é totalmente culpada diante do juiz.
A sentença é justa, a condenação é inevitável, mas então, de repente, aos 45 minutos, alguém do plenário, alguém do júri, se levanta, inocente, e diz: eu vou assumir toda a culpa. Eu assumo toda a pena. Não, querido, isso não é um filme de ficção. Isso é exatamente o que acabamos de ler. Sabe qual é a parte mais impressionante deste relato? É que ele foi escrito cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de algo que foi escrito aproximadamente há mais de 3.000 anos atrás. O Espírito Santo leva Isaías a fazer um relato fidedigno do Calvário de Cristo. Por isso a pregação dessa manhã é a obra da cruz. A cruz é o plano eterno de Deus para salvar todos nós que somos pecadores por meio do sofrimento substituído do maior servo de todos. E o profeta Isaías, inspirado por Deus, descreve com uma precisão tamanha que havia algo para acontecer que jamais ninguém acreditaria. Enquanto Israel aguardava por um rei bélico, um rei imponente, aliás, glamuroso e conquistador, Deus, através da boca do profeta, prometia um servo sofredor que salvaria a muitas pessoas. Sabe o que isso nos revela, querido? Que a cruz não foi um improviso. A cruz não foi um remendo e muito menos um plano B da parte de Deus. A cruz sempre foi o plano eterno da redenção do homem. E a pergunta que eu deixo ao teu coração nesta manhã, manhã de Santa Ceia, é a mesma pergunta que o profeta fez no início da sua pregação. Quem creu na nossa pregação? Isaías descreve os detalhes, a missão, o sofrimento e o propósito do Redentor, do Messias. E aqui nós encontramos o retrato mais profundo da cruz, antes mesmo que ela se tornasse, antes mesmo que ela existisse como um símbolo de fé. No entanto, o texto não fala apenas de dor, ele fala de substituição. O texto não fala apenas de sofrimento, ele promete redenção. O profeta não fala apenas de morte, ele fala de vitória. Ele fala de celebração eterna. E é através desta vitória que nós estamos aqui hoje reunidos como filhos de Deus, como igreja santa, como corpo de Cristo e como família espiritual. Para muitos, a maior obra da história humana foi a construção da grande muralha da China. Para outros, trata-se daquele edifício Burj Khalifa, lá em Dubai, que tem 828 metros de altura. Mas para nós, os cristãos, a maior obra já realizada na história da humanidade é, sem sombra de dúvidas, a obra da cruz. Meus amados irmãos, não existe evangelho sem cruz. Não existe redenção sem sangue. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. Não existe salvação fora do Calvário e do processo substitutivo que foi exercido por Jesus. E esta verdade plena precisa estar extremamente clara aí na sua mente e no seu coração. Porque sentar nessa mesa, nesta manhã, para comer o pão e beber do cálice, custou tudo para Deus. Custou o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por essa razão, querido, eu quero trabalhar com vocês nessa manhã algumas revelações que a obra da cruz deixou para nós, os filhos de Deus, e que muitas vezes passam despercebidas.
A primeira revelação da obra da cruz é que a cruz revela o amor que não foi reconhecido. E até os dias de hoje, o amor de Cristo não é reconhecido. Quando Isaías coloca o questionamento, quem creu na nossa pregação, é porque ele sabia desde o início que muitos não entenderiam o que Deus estava fazendo. E assim foi antes, durante e depois do processo. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, certamente a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é o fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedorias, mas nós, os filhos de Deus, pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas a grande sabedoria e vitalidade para aqueles que creem. Ah, meus irmãos, até a morte de Jesus, a cruz representava nada mais do que um símbolo maldito e de terrível vergonha. A cruz não parecia vitória, parecia derrota. A cruz não parecia glória, parecia vergonha. A cruz aos olhos dos judeus nunca seria uma bênção, mas sempre seria sinônimo de maldição. E é por isso que o nosso Deus é especialista em reverter a maldição em bênção. É por isso que o nosso Deus é especialista em tornar as trevas mais densas em pura luz, luz do Evangelho. É por isso que o nosso Deus é especialista em transformar perdição em salvação, condenação e libertação plena. E a notícia mais maravilhosa desse manhã, querido, é que eu e você fomos incluídos na morte de Jesus. Aleluia! Na cruz o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E como disse o apóstolo Paulo, nós também podemos declarar nessa manhã, pois agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora a vida que nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Aleluia! A obra da cruz nos ensina pelo menos 3 importantes lições. Primeira, Deus age além da aparência. E o diabo fez com que o ser humano estivesse e esteja o tempo todo preocupado com a sua aparência. E dentro disso vem os distúrbios, dentro disso vem as coisas translocadas, dentro disso vem a mutilação do próprio corpo, dentro disso vem a troca de gênero, dentro disso vem aberrações que nós temos visto por aí, de pessoas agora dizendo que são cachorros, de pessoas agora dizendo que são pássaros. Outro dia eu estava vendo aí uma menina que disse, 12, 13 anos, que agora ela é cachorra, e então quando ela senta à mesa para comer, o pai dela coloca a ração no chão. Vocês viram esse vídeo? E aí fala para ela, pode comer no chão, porque o lugar de cachorro é comer no chão. Ah, pai. Deus age além da aparência. Essa leve e aparente tribulação que você tem passado não se compara ao peso de glória daquilo que Deus tem reservado para você, querido. Segunda, o maior
o amor divino nem sempre é compreendido. Às vezes nós não compreendemos o amor de Deus por nós. Às vezes aquilo que Deus está fazendo para a nossa vida, na nossa vida, parece que é correção. E assim é com os filhos. Às vezes quando nós temos que corrigir os nossos filhos, para eles aquilo é motivo de tristeza, aflição, desespero. Às vezes eu vejo lá, porque agora o Kevin fez 10 anos, eu não corrijo mais o Kevin. Corrigi o meu filho homem até os 10 anos. Agora, depois dos 10 anos, eu só converso com ele. É a mãe quem corrige. Vamos lá, Kevão. Baixa aí as calças. Mãe, não, pelo amor de Deus, mãe, não. Quebrantou, chorou. Por que você foi corrigido? Porque eu menti, porque isso. Então, querido, não faça mais assim. Porque o diabo é o pai da mentira. Aonde está escrito isso? É só ler a Bíblia, querido. Bonitinho, ó. Leia, recomendo. A salvação, terceiro ponto, veio de forma inesperada. Queridos, quantas vezes nós também temos rejeitado o agir de Deus em nossas vidas, simplesmente porque Ele não corresponde às nossas expectativas. Cuidado para não querer colocar Deus dentro da sua caixinha de pensamentos, porque o Deus do universo, declara a palavra, está sentado sobre o círculo da terra e os céus são estrados para os seus pés e os homens da terra são como gafanhotos perante os seus olhos. Deus é muito maior. Mediante a isso eu te pergunto, quem creu na nossa pregação? Segundo a revelação profética desta manhã, a cruz revela o sofrimento substitutivo. Presta atenção nisso. Verdadeiramente, 53, verso 4 de Isaías, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui está o coração do capítulo, meu irmão. Jesus não sofreu os cuspes, as mentiras, os socos, as chicotadas, a coroa de espinho e os pregos na mão pelos seus próprios pecados. Tudo isso ele sofreu pelas minhas e pelas suas transgressões. E o texto de Isaías 53 vai trazer alguns verbos muito especiais. O texto diz, Ele tomou, Ele levou, Ele foi ferido, Ele foi moído, Ele foi castigado. E sabe o que é o mais louco disto tudo? É que foi por amor. É que foi por mim e por você. Quando Isaías declara, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Isso significa substituição. Na cruz acontece o grande milagre da troca. Nossa culpa é trocada pela justiça de Cristo, aleluia. Nossa condenação é substituída pela libertação em Cristo. A nossa morte eterna é trocada pela vida eterna em Cristo Jesus. E por esta razão o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo de número 3, verso 13, dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo de Deus. Para que você tivesse o Espírito Santo, Cristo teve que se fazer maldito por mim e por você. E eu te pergunto, querido, mediante a esse louco amor, quem creu na nossa pregação? Terceira revelação, a cruz revela o silêncio da obediência.
Isaías 53, verso 7. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ah, querido, eu não sei quanto você, mas às vezes, sabe, na minha tolice, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou revisitando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí eu vou lendo aquele diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos, eu fico ali na minha imaginação pensando, ah, Senhor, e se a história mudasse e você respondesse e revelasse para aquele homem a sua glória? Jesus poderia ter reagido? Sim ou não? Ele poderia ter convocado legiões de anjos? Sim. Ele poderia ter feito 1, 2 ou 3 milagres ali na cara de Pilatos, só para que ele botasse uma fé? Poderia. Poderia, mas Jesus escolhe o silêncio da obediência. E você? Sabe, meus irmãos, a cruz revela que o verdadeiro amor é revelado através de um elevado nível de silêncio. Às vezes, nós como igreja relutamos para obedecer a um direcionamento do pastor. Às vezes nós nos iramos ao receber uma correção das nossas autoridades espirituais. Por vezes nós não aceitamos nos submeter às promessas, aos processos da vida que Deus nos impõe a fim de sermos melhores e ainda mais vitoriosos. Mas ouça isso, querido, a redenção exigiu de Cristo total submissão. O Filho se submeteu à vontade do Pai para que nós fôssemos reconciliados nele. E a pergunta que não quer calar: mediante a este evangelho que eu estou te pregando, comparado com esse evangelho aí fora, sem cruz, sem entrega, sem obediência, sem submissão, quem creu na nossa pregação? Quarta revelação: a cruz revela a justiça e a graça de Deus. Diga aleluia. Isaías 53, 10. Ao Senhor agradou moê-lo. Este é um dos versículos mais profundos da palavra de Deus. Ouça isso, querido. Deus não tem prazer no sofrimento do justo, mas Ele tem profunda satisfação no cumprimento do propósito. Às vezes você tem passado por dias de lutas, às vezes você está passando por dias de angústias, às vezes você tem passado por desertos na sua vida que você não sabe de onde veio, como começou e onde vai parar. Às vezes as lágrimas correm do seu rosto, porque você vê que a sua oração não está sendo atendida e é capaz de você pensar assim: será que Deus está se agradando dessa situação que está acontecendo comigo? Não, querido, Ele está satisfeito com a sua obediência, porque na sua obediência um propósito maior se cumprirá. E não só você, mas toda a sua casa será atingida, todo o seu lar será alcançado, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, endemoniados serão libertos, aqueles que estão indo para caminhos de morte ouvirão a palavra do Senhor e regozijarão na obra do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda forte, aleluia! O homem, nós olhamos o periférico, mas Deus olha o todo. O homem vê o que está à sua frente, mas Deus é onisciente e conhecedor de cada
cada vírgula do livro da história. O homem avalia de acordo com o seu coração, e o nosso coração é enganoso. Porém, Deus não é guiado por emoções e instabilidades emocionais. Ele é imutável e a sua palavra está firmada nos céus. E é por esta razão que disse Jesus: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Na cruz, o pecado foi julgado. Na cruz, a graça de Deus foi finalmente liberada sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. A cruz é o ponto onde a justiça e a misericórdia se encontram, onde o santo amor e a graça se abraçam, onde profunda tristeza e triunfante celebração dão as mãos, ao ponto de Jesus dizer no seu último suspiro de vida: está consumado. Deus não ignorou o pecado, Ele julgou o nosso pecado no seu próprio Filho. Segunda Coríntios 5, ora, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Será que você verdadeiramente crê nessa pregação? E para finalizar, quinta e última revelação. A cruz revela a vitória final e triunfante do poder de Cristo. Verso 11 de Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Que notícia maravilhosa é esta, querido. A cruz não termina no túmulo. Ela gerou frutos, ela gerou recompensa, ela gerou o sobrenatural, ela gerou a salvação. Na cruz, Jesus carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ali houve perdão. Ali houve reconciliação, ali houve uma nova vida, houve acesso ao Pai, houve esperança eterna. E sabe qual é a melhor notícia de todas? Você tem acesso a tudo isso de graça. A salvação é de graça, mas ela vai requerer tudo de você. A salvação é de graça, mas ela vai requerer tudo de você. Faça o que você tem para fazer. Viva o que você tem para fazer. Escolha de acordo com sua cabeça e o seu coração. Deus faz descer a chuva e o sol sobre os ímpios e os justos. Mas deixa eu contar uma historinha para você. Certo dia, um homem que tinha poder sobre as suas ações foi convidado para uma festa majestosa num palácio. E ao chegar naquele palácio, então, quando as pessoas o recepcionam, dizem para ele: Senhor, você não pode entrar aqui com a sua arma. Então nós estamos confiscando e guardando todas as armas. O Senhor não pode entrar. E imediatamente, pela sua posição de intelectualidade, do controle da sua vida, das tomadas de decisão, daquilo que ele representava naquela sociedade como um lorde, ele já disse assim: com quem você acha que está falando? Se a minha arma não entrar, eu também não entro. E a resposta foi crucial: retire-se, você não vai entrar.
pecado não entra no céu, querido. Por que que você está insistindo em levar essa arma com você? Quanto mais você insistir em carregar esse pecado que você está cometendo, pecado da indiferença, pecado do adultério, pecado da idolatria, pecado de não se submeter a este Cristo, você está cada dia mais pertinho de ouvir: aqui você não entra. A obra da cruz exige de nós fé. Essas coisas só podem ser compreendidas através da fé. Essa palavra aqui é o livro mais escrutinado de todos os milênios e de toda a história. O Cânon, os 26 livros, os 27 livros do Novo Testamento e os 39 livros do Antigo Testamento, tempo todo verificado, tempo todo tendo concílios. A historicidade de Deus é comprovada por muitas e muitas nações e tecnologias, mas mesmo assim pessoas não creem na palavra. E aí começa a fazer uma faculdade de filosofia. Não porque Platão, quantas obras tem Platão? Ele tem ali 10 livros, mas dá para historicamente você comprovar algum deles, a cópia original que foi escrita? Não. Deus ocultou estas coisas dos grandes e poderosos e a revelou aos seus pequeninos. Você é um pequenino de Cristo, querido. Você é mais que vencedor por causa disso. Fé, quem creu, arrependimento, Ele levou os nossos pecados. Se Ele já levou os nossos pecados, por que você está carregando os seus? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas, porque o pecado mata a alma. Esse corpo já tem um decreto. Jesus, juntamente com o Pai, lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, vai dizer: porque do pó fosse formado e ao pó. Mas a nossa alma, ela é imortal. Por isso que Jesus fala que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso que Jesus vai advertir aos fariseus: cuidado, não tema aquele somente que pode matar o corpo, mas além de matar o corpo, pode jogar a alma no inferno. Fé, arrependimento. Terceiro, gratidão. Como não agradecer? Louvor do pastor Fábio. Como não agradecer este lindo Jesus que tanto fez por mim e continua fazendo? Transformação. A cruz exige de nós transformação. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que era adicto de drogas agora está liberto, aquele que era egoísta agora é generoso, aquele que não tinha tempo para nada agora coloca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos são acrescentadas. Aquele que vivia pelos seus paradigmas e pelo seu conhecimento humano, agora se sujeita debaixo da poderosa mão de Deus e é guiado pelo Espírito Santo.
A cruz não é apenas um evento histórico, é um chamado à rendição. Ela nos mostra um amor que se entrega, a justiça que se cumpre, a graça que salva e a vitória que transforma. Fique de pé no seu lugar, querido. Não se distraia, vamos deixar as luzes desse ambiente mais baixas. Feche seus olhos e responda para você mesmo essa pergunta: quem creu na nossa pregação? Será que você crê que Jesus já morreu por você naquela cruz? Porque se você crê de todo o seu coração que Cristo já morreu naquela cruz por você, querido, a sua resposta não pode ser outra senão uma vida de entrega. Coloque as duas mãos no seu coração e ore com você mesmo. Jesus está nos convidando para sentar à mesa com Ele. Já está tudo preparado. A casa está pronta. Os elementos da ceia já estão colocados. Já houve a vitória triunfal. Jesus pisou na cabeça da antiga serpente e esmagou-a debaixo dos seus pés. E é com isso que Ele dá a você novidade de vida, querido. O que tem te impedido de entregar completamente a sua vida nas mãos de Jesus? Pastor, eu nunca ouvi essa palavra. Pastor, eu nem sei por onde começar. Mas uma coisa sei, todos de olhos fechados, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero colocar de uma vez por todas a minha fé, a minha mente, o meu coração, a minha vida à disposição de Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que nunca fez isso, que gostaria de entregar plenamente a sua vida, os seus pensamentos e o seu coração na mão de Jesus? Se tem alguém assim, levante a sua mão aí no seu lugar. Alguém que nunca entregou? Glória a Deus. Comece a orar, querido. Comece a fazer a sua oração de entrega nessa manhã. Comece a acertar os seus pecados. Comece a confessar os seus pecados. Não se importe com a pessoa que está do seu lado. Abra a sua boca e vá confessando os seus pecados. Aquilo que você tem falhado, aquilo que tem roubado a tua intimidade com Cristo, aquilo que muitas vezes lá no secreto da tua casa tem envergonhado o nome deste Jesus que já deu tudo por você. Comece a confessar os seus pecados. Vá fazendo isso. Eu vou sair do microfone. Faça isso, querido. Tenha liberdade. Confesse.
confessando, queridos. Não se disperse não, vai confessando, confesse nessa. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa e pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa, cantemos. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei, e quando eu ouvi a tua voz dizer, cante o mais alto que puder, cante. E tem lugar na mesa e pode se assentar. E venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar, tem lugar na mesa, e tem lugar na mesa, e pode se assentar. E venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por se oferecer naquela cruz, oferecer
tudo por nós. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz pelos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ti, Jesus. Se hoje podemos ter paz, essa paz foi conquistada na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por morrer por nós. Obrigado, Jesus. Foram os meus pecados. Obrigado por ser fiel e obedecer a direção do Pai até o fim. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado por nunca nos abandonar, Jesus. O Senhor está conosco. Obrigado pelo pão vivo que desceu do céu. O Verbo se fez carne. Obrigado pelo pão de cada dia que alimenta a nossa alma, que cura as nossas emoções e os nossos sentimentos, que nos liberta do nosso eu. Obrigado, Pai, pelo pão da aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus é vitorioso. Consagramos a Ti, Pai, o pão que representa o corpo triturado, moído na cruz do Calvário por nós. Consagramos a Ti, ó Pai, esse alimento. Que esse pão nessa manhã venha trazer cura, venha trazer salvação. Que esse pão nessa manhã venha trazer alegria, venha trazer restituição, restauração para as nossas vidas. Porque esse pão representa o corpo de Cristo, não é um ato religioso. Mas ao comer desse pão, nós estamos dizendo, estamos declarando, somos um contigo, Pai. Somos um contigo, Jesus. Ele nos uniu na cruz do Calvário. Ele desfez toda inimizade na cruz e nos uniu hoje. E é por isso que nós estamos aqui como igreja. É por isso que nós estamos aqui como corpo de Cristo. É por isso que nós estamos aqui consagrando, Pai, não somente o pão que representa o corpo de Cristo, mas consagramos a Ti, Pai, o suco, o vinho, que representa o cálice da nova aliança, da nova vida que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma nova vida, uma nova identidade, um novo destino. O Senhor nos deu uma missão, chamado para nós cumprirmos e abençoarmos toda essa nação. O cálice da nova aliança. Não sou mais eu que vivo, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos incluiu na morte, mas também nos incluiu na ressurreição. E hoje nós temos nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Consagramos a Ti, Pai, quando bebermos desse cálice, que venha sobre a Tua igreja a alegria da Tua salvação, que venha sobre essa igreja fome e sede para Te servir, para lavar os pés, para fazer as mesmas obras que o Senhor fez e obras maiores ainda. Ao bebermos, Pai, desse suco, que possa vir sobre nós temor, para Te obedecer e ser fiel, assim como o Senhor é fiel conosco, Pai. Consagramos a Ti, Senhor. Pode servir a ceia, pode se assentar. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi.
assim pra mim. Tem lugar na mesa e pode se assentar. E venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. E tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. E pode se assentar. E venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. O poder de Deus está neste lugar. O poder que veio por intermédio da pregação da palavra pelo pastor Dodô. O poder de Deus está neste lugar, não nesse ritual religioso. Deus não habita em religiões, Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Vamos comer e beber como família, como igreja, como corpo de Cristo. Quando você estiver comendo e bebendo, o poder do Espírito Santo vai inundar a sua vida, trazendo paz, trazendo alegria. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz isto. O Espírito Santo de Deus, desse ato simbólico, onde estamos nos lembrando de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O poder do Espírito Santo está tocando a sua vida agora. O poder do Espírito Santo está te curando agora. O poder do Espírito Santo está te libertando agora. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Novas criaturas. O poder do Espírito Santo está te despertando, está te reavivando, está acendendo as lamparinas que estavam apagadas. O poder do Espírito Santo agora está te dando forças, ele está te renovando, e você já está saindo daqui hoje transformado pela palavra do Senhor. Vamos comer e beber para a honra, para a glória do nosso Pai. É o teu lugar, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Pode se assentar. Fique em espírito de oração. Feche os teus olhos, continue conectado com as coisas do alto. Vá orando, vai se consagrando ao Senhor. Vai entregando a Ele, vai entregando, vai se entregando a Ele. Aproveite cada segundo deste lugar. Aproveite cada minuto, cada segundo que você está aqui para receber, para se alimentar de tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Troquei minha
pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor, servos, Pode se filhos, filhas, herdeiros, herdeiras, co-herdeiras juntamente com Cristo Jesus. Venha, não Levante as suas mãos para o alto. estou Adore a te Jesus, adore a cruz, adore a cruz do aqui Calvário. é o teu. Adore, Tem lugar adore na aquele Tem lugar na que fez uma grande obra por E nós tem naquela lugar cruz. na mesa. Ah, obrigado por Pode ser mesmo pecadores. O Senhor tem lugar na mesa para os pecadores. O Senhor tem lugar na mesa, mesmo não merecendo, Pai. O Senhor é um Deus cheio de graça e de misericórdia. Receba a cura agora. Receba a cura agora no nome de Jesus. Enfermidades e doenças estão sendo curadas agora. Receba a cura, receba a saúde para o teu corpo. Receba a saúde para a tua mente. Receba a saúde para o teu espírito, para a tua alma. Receba a saúde agora no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Que manhã maravilhosa. Que manhã gloriosa. Que manhã abençoada por Deus. Obrigado por nos trazer aqui hoje, Pai. Abençoa, Pai, cada casa, cada família aqui, Pai, que venha sobre os lares, que venha sobre essas famílias, que venha prosperidade, que venha cura, que venha salvação, que venha provisão sobre eles, no nome de Jesus. Você que foi muito, mas muito abençoado nessa manhã, aplauda Jesus, aplauda. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua semana. Terça-feira, esse culto é só, presta atenção aqui antes de sairmos aqui para buscar o frango assado. Terça-feira é só para quem está com fome e sede da presença de Deus, que não somente se satisfaz com o culto de domingo, mas sabe que precisa buscar mais ao Senhor. Terça-feira nós estaremos aqui para ministrar sobre o tema Deus proverá. Deus proverá milagres, grandes coisas o Senhor tem feito neste lugar. E é por isso que nós estamos alegres. Não saia, presta atenção, calma, nós vamos almoçar. Não saia daqui sem antes dar um abraço na Dona G. Não saia daqui sem antes dar um abraço em 77 pessoas que estão aqui hoje. Deus te abençoe. Um novo tempo começou aqui. A nova aliança me alcançou. E sim, o reino das trevas derrotou. Enfim, de fé e esperança transbordou.
em mim. Um novo tempo começou aqui. A nova aliança me alcançou. E sim, o reino das trevas derrotou. Enfim, e fé e esperança transbordou em mim. Então eu te darei o melhor da minha vida, a riqueza dos meus dias, minha força e devoção entrego a ti. Então eu te darei o melhor da minha vida, meu tesouro, minha família, e te dou meu coração, meu Salvador, entrego a ti. Somente a ti. Entrego a ti. Entrego somente a ti. Novo tempo começou aqui. A nova aliança me alcançou. Sim, o reino das trevas derrotou. Enfim, e fé e esperança transbordou em mim. Um novo tempo começou aqui. A nova aliança me alcançou. E sim, o reino das trevas derrotou. Enfim, e fé e esperança transbordou em mim. Então eu te darei o melhor da minha vida, a riqueza dos meus dias, minha força e devoção entrego a ti. Então eu te darei o melhor da minha vida, meu tesouro, minha família, e te dou meu coração, meu Salvador, entrego a ti. Somente a ti. Eu entrego a ti. Entrego somente a ti. Então eu te darei o melhor da minha vida, a riqueza dos meus dias, minha força e devoção entrego a ti. Então eu te darei o melhor da minha vida, meu tesouro, minha família, e te dou meu coração, meu Salvador. Então eu te darei o melhor da minha vida, a riqueza dos meus dias, minha força e devoção entrego a ti. Então eu te darei o melhor da minha vida, meu tesouro, minha família, e te dou meu coração, meu Salvador, entrego a ti. Somente a ti. Entrego a ti. Entrego somente a ti.